Alô, som. Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus por mais uma vez estarmos reunidos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Continuamos o nosso curso sobre o Evangelho de Mateus. Eu convido os irmãos então a abrirem o texto de hoje, Mateus capítulo 2, versículos 13 a 23. A fuga para o Egito. Vamos fazer a leitura, Mateus 2, de 13 a 23. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiram para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos orar? Senhor, clamamos que o Senhor venha em socorro de cada um de nós, socorre aquele que fala, dando-lhe, Senhor, sabedoria, discernimento, inspiração pelo Teu Espírito, Senhor, poder que vem da Tua Palavra, Senhor, e socorre cada um de nós que vamos ouvir a Tua Palavra, que ela venha profundamente em nosso coração, que nós possamos entendê-la, que nós possamos crer na Tua Palavra e aplicá-la ao nosso viver. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O nosso texto é bem fácil, nós vemos o contexto imediato, é a visita daqueles magos. Como vimos na aula passada, os magos, eles eram pessoas sábias, eram homens que estudavam profecias, estudavam os próprios astros, estudavam as ciências, e aqueles magos então vindo do Oriente, então provavelmente ali da Babilônia ou da Pérsia, eles fazem uma longa viagem, cerca de 4 a 6 meses, entre a saída do local de onde eles estavam e a chegada ali a Jerusalém primeiramente, e ali eles se informam onde nasceria o menino, porque eles haviam visto a estrela e por profecias eles haviam então entendido que havia nascido aquele que seria o rei dos judeus. E Herodes, o rei nomeado por Roma naquela região, ele então faz um teatro, dizendo que ele estava interessado em adorar Jesus, e fala então para aqueles magos descobrirem, assim que descobrirem onde Jesus estava, assim que o encontrassem, voltassem e avisassem a Herodes, para que Herodes então fosse adorar a Jesus. Mas nós vemos no texto qual era a real intenção. Então os magos vão, encontram já José, Maria e Jesus numa casa, tá? Já não estão na estrebaria, então esqueçam aquela imagem dos magos, né, na estrebaria, visitando a Jesus. Eles já estão numa casa, e ali então eles adoram a Jesus, entregam presentes, ouro, incenso e mirra,
E então os magos, nós vimos na aula passada, eles são advertidos pelo próprio Deus para que eles não retornem a Herodes, tá? Porque Herodes tinha planos de matar Jesus. Eles então pegam um outro caminho, desviam-se de Jerusalém e voltam para a sua terra. E agora então começa o nosso texto dizendo exatamente onde nós paramos. Com a volta deles quem? Os magos. José recebe então, através de um sonho, mais uma vez uma intervenção do Senhor, para fugir para o Egito. Então nosso texto é dividido: a fuga, a matança dos inocentes e a volta para o Egito. E aqui nós vemos já de cara a soberania de Deus. Se nós olharmos cronologicamente, Herodes ainda nem colocou em prática o seu plano. Na verdade ainda nem está mencionada essa intenção dele matar o Senhor Jesus, mas Deus, que conhece o coração, conhece todas as coisas, ele já começa a agir em proteção de seu filho amado, tá? E ali ele começa, como sempre ele faz quando assim lhe aprouve e assim lhe apraz, ele começa a alterar o curso da história. Então, aquilo que era um plano terrível, um plano de tirar a vida do Messias enviado pelo Senhor, já começa então com essa advertência sobrenatural dada por um anjo a José, já começa então a ser desbaratado pela soberania de Deus. Os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, eles podem tecer seus planos, eles podem no oculto e fazer os seus conluios, mas nada foge, nem ao conhecimento de Deus e nem à soberania de Deus. E nos diz que a mão, aquele instrumento pelo qual estava o mundo, tentava destruir o nosso Salvador, era Herodes. E eu coloquei aqui Herodes o Grande, porque ele era conhecido, apesar das escrituras não usarem essa expressão, na história ele era conhecido como Herodes o Grande. E aqui nós vamos colocar uma pequena tabelinha a respeito da família de Herodes, porque Herodes e a sua família, eles vão influenciar grandemente na história, tanto de Jesus como na história da igreja. Então é interessante nós sabemos quem é quem, que lá em Mateus 14, quando nós ouvimos falar de Herodes Filipe, Herodes Antipa, Salomé e tantos outros personagens, Félix, que vão estar na história do povo de Deus, nós podemos entender quem eram, tá? Então Herodes o Grande, ele era o patriarca desta família real, e ele tinha 5 esposas. Nós temos aí o nome delas, tá? 5 esposas, e dessas esposas ele teve 7 filhos: Antípater, Alexandre, Aristóbulo, Arquelau, que é mencionado no nosso texto, Herodes Antipas, Herodes Filipe I e Herodes Filipe II, 7 filhos deste rei. E com relação à história bíblica, o que nos interessa são os herdeiros de Herodes Antipas, de Aristóbulo. Ele é pai de Herodes de Cálcis, de Herodias e de Herodes Agripa I. E de Herodes Agripa I vem então alguns bisnetos de Herodes: Berenice, Herodes Agripa II e Drusila. E para que entendamos, depois vou explicar cada um deles nas escrituras, Herodias era esposa de Filipe, mas e nós vamos ver isso em João 14, ela era desejada pelo próprio cunhado Herodes Antipas, e era mãe de Salomé, que nós vamos ver é aquela quem dançou para agradar Herodes Antipas e com isso conseguiu a cabeça de João Batista num prato. Então, apenas destacando alguns desses personagens, Mariane era a esposa preferida de Herodes. Os filhos Aristóbulo, Alexandre e Antipater foram mortos pelo seu próprio pai Herodes, como foi inclusive Mariane. Ele matou a própria esposa predileta. Arquelau é citado no nosso texto como sendo aquele que vai herdar do seu pai o governo da Judéia. Os seus filhos Herodes Antipas e Herodes Filipes são então envolvidos nesse caso envolvendo a esposa de Herodes Filipe e com um caso com Herodes Antipas. Herodes Agripa I,
ele é citado em Atos 12, quando morre comido por bichos por não ter dado glória a Deus. Herodes Agripa II e Berenice são citados em Atos como pessoas que participaram do julgamento de Jesus, e eles vão, e Herodes Agripa II diz aquela frase célebre: olha Paulo, por pouco você, aliás, o julgamento de Paulo, por pouco você não me convence a ser um cristão. E finalmente, Drusila e Félix, também bisnetos de Herodes o Grande, eles participam do julgamento de Paulo, e nos diz o texto bíblico que Félix, ouvindo a respeito do juízo final, amedrontou-se e fugiu de Paulo. Essa é uma família que vai influenciar grandemente na história bíblica. É uma família totalmente desajustada, onde há assassinatos, há adultério, entre Berenice e Herodes Agripa, a história diz que havia incesto, mesmo sendo irmãos, eles tinham um relacionamento. Uma família totalmente desajustada, chefiada então por Herodes o Grande. E ele era chamado de Herodes o Grande porque ele executou naquela região grandes obras arquitetônicas, estradas, construções, e inclusive é Herodes o Grande quem constrói um novo templo em Jerusalém, em substituição ao templo erigido por Salomão. Mas ele era também conhecido, Herodes o Grande, pela sua grandíssima maldade. Ele, assim que assumiu o trono, ele aniquilou o Sinédrio, que era o órgão de administração e aplicação da lei religiosa dos judeus. Mais do que isso, ele mandou matar 300 juízes. Ele matou a sua esposa preferida, Mariane, e a sua sogra, a mãe dela, Alexandra. Ele matou 2 de seus filhos, Alexandre e Aristóbulo. Ele matou seu filho Antipater 5 dias antes da sua morte. É interessante, ele já estava moribundo, Herodes, e chega uma fake news para Antipater. Ele escuta que seu pai havia morrido, então ele já começa a tomar medidas para assumir o trono no lugar do seu pai. E o pai, que não havia morrido, descobre isso e manda matá-lo, pela arrogância dele de já estar tomando medidas assim. E talvez aquela que seja uma das medidas mais cruéis desse Herodes o Grande. Quando ele está à beira da morte, ele manda que fossem presos todos os líderes dos judeus em um determinado local, no hipódromo, e ele dá uma ordem: assim que eu morrer, ele fala com sua irmã e seu cunhado, assim que eu morrer, eu quero que vocês matem todos esses líderes que estão presos. E ele explica por quê. Ele diz o seguinte: vai haver choro na ocasião da minha morte. Se não for por mim, será um choro provocado por mim. Tamanha maldade desse homem. E nos diz a história que com a morte dele, a sua irmã e seu cunhado não executam aquela vontade dele e acabam liberando aqueles prisioneiros. Esse era o homem, Herodes o Grande, sanguinário, assassino, que desejava matar o Senhor Jesus. Então, diante disso, advertido pelo Senhor através de um anjo, José foge com o menino e com a sua mãe, com Maria, para o Egito. E ali seria, e todos os comentaristas dizem isso, a escolha bastante lógica. O Egito nessa época fazia parte do Império Romano, então havia uma liberdade nas fronteiras para que eles atravessassem, mas existem alguns outros motivos muito claros pela escolha do Egito. No Egito nessa época vivia cerca de 1 milhão de judeus. Então, José, Maria e Jesus sumiriam no meio daquela multidão e encontrariam naquele lugar, ainda que longe da sua pátria, muitos conterrâneos, muitos irmãos que pudessem ajudá-los. Além disso, apesar do Egito fazer parte do Império Romano, o Egito estava fora da jurisdição de Herodes. Então ali eles estariam protegidos de soldados, de pessoas que estavam debaixo do governo de Herodes. Mas principalmente, e aqui é o último ponto,
eles foram para o Egito, e Mateus nos diz isso, porque precisava haver o cumprimento de uma profecia do Velho Testamento, que é o que nós vemos aí no último versículo, no versículo 15, que era para cumprir a profecia dita por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. E nós vamos ver mais para frente o que isso significa. Então, José, como sempre, ele é obediente. Quando o anjo fala lá no passado para que ele assumisse, recebesse Maria como sua esposa, ele faz isso com um coração obediente. E aqui, mais uma vez, ele obedece de pronto àquela visão que ele recebe, aquela mensagem do anjo, mas ele também, ele não se torna alguém porque estava obedecendo a Deus, ele não abre mão de agir com prudência. Ele obedece àquela voz do anjo, mas ele fala: eu preciso ser prudente. Ele sai à noite escondido e vai então para o Egito. E aqui nós vemos mais uma vez a providência de Deus. Nós não temos no nosso texto, tá? Mas é muito claro nos historiadores que eles ficaram cerca de 1 ano no Egito. Então vocês imaginem que José teve despesas bastante altas na sua viagem ao Egito, no seu deslocamento, na sua estada no Egito, tá? E as Escrituras nos revelam que Deus já havia, lá atrás, através de homens que eram de outra nação, de gentios, providenciado todo o sustento, fazendo com que homens levassem ouro, incenso e mirra para aquela família. Então, agora José, guiado pelo Senhor, numa atitude de obediência e prudência, com tudo aquilo que ele precisava financeiramente, ele vai para o Egito, para que então se cumprisse, e aqui é o grande motivo, e nós fechamos esse primeiro ponto, se cumprisse a profecia dita pelo profeta. Qual profeta? Oséias. Oséias disse, em Oséias 11:1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, quando Mateus diz que se cumpriu a profecia dada pelo profeta, ele está se referindo a Oséias 11:1, quando Oséias, naquela época, olhava para trás e dizia a respeito do êxodo do povo de Deus do Egito. Mas agora, aqui em Mateus, ele está fazendo uma ligação entre aquilo que Oséias disse olhando para trás, como um relato, e aquilo que está acontecendo agora. Oséias 11:1 não é apenas um relato, ele é uma profecia. Esse versículo, citado por Mateus, que era então um relato de Oséias a respeito do passado, mas ao mesmo tempo uma profecia a respeito do futuro, ele demonstra algo muito importante que Mateus, tanto nesse capítulo como em todo o livro, ele quer incessantemente fazer os seus leitores, que nós sabemos eram o povo judeu, entender que Jesus, ele é o verdadeiro Filho de Deus. Jesus é o Israel, Jesus é o prometido do Velho Testamento, é o Messias, é o ungido. Então agora Mateus está inspirado pelo Espírito Santo, aplicando na vida de Jesus algo que Oséias havia escrito a respeito do povo de Israel. Se vocês olharem lá Oséias 11:1, vocês vão ver no contexto ali que está falando de Israel como povo, tá? Ele fala, olha, no passado, quando Israel estava cativo lá no Egito, Deus diz, eu amei a Israel e chamei do Egito o meu povo, tá? Aquele povo, aquele filho era literalmente a nação de Israel. Mas agora Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vem e diz, olha, o verdadeiro Israel, o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro é Jesus Cristo. E agora quando ele vai para o Egito, fugido de Herodes, e retorna, e ele vai retornar, nós vamos ver aqui para frente, isso sim é o cumprimento da profecia de Oséias. Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Por isso que eu usei aqui a expressão, os filhos de Deus, né? Todos os autores que comentam Mateus, eles dizem
que Jesus é, de certo modo, uma repetição perfeita da história de Israel. William Hendrickson diz que Mateus está considerando Israel como um tipo do Messias. Franklin Ferreira afirma que a história de Jesus é uma recapitulação da história de Israel. E se vocês pegarem, existe um paralelo muito grande, tá? Israel é levado ao deserto por 40 anos, onde é tentada e peca. Jesus é levado ao deserto por 40 dias, onde é tentado e vence. Israel é chamado da videira mentirosa, a videira que não deu frutos. Jesus é a videira verdadeira. Israel, o viver do primeiro Israel desagradou o Pai e trouxe desprazer ao Pai. O segundo Israel, Jesus Cristo, o verdadeiro Filho, é aquele que viveu fazendo a vontade do Pai e recebeu do Pai o testemunho: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Mateus está demonstrando para os seus leitores judeus e para nós nessa manhã, que Israel, aquela nação, aquele povo que era chamado no Velho Testamento como Filho de Deus, era uma sombra, era um tipo, era a versão natural da realidade que é Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Então, por causa do Filho de Deus que vem ao mundo, nós nos deparamos com uma tragédia chamada de a matança dos inocentes. E eu coloquei aqui o ponto de interrogação, há quem questione o uso da palavra inocentes para definir esse texto. Se vocês têm aí a Bíblia de Genebra, tá, ou uma Bíblia revista atualizada, é bem provável que esteja aí, a matança dos inocentes. É assim? Alguém pode dar um sinal se é assim na sua Bíblia? Né? Porque realmente essa é uma expressão que, dentro desse contexto, é uma expressão correta, tá? Apesar das Escrituras usarem, em algumas vezes, a expressão inocente, se referindo a alguém que não tem pecado, tá? Na maioria das vezes, as Escrituras se referem à expressão inocente para definir alguém que não é culpado daquele pecado ou daquela acusação específica, tá? Nós vemos, por exemplo, Davi, que era alguém que era consciente do seu pecado. Ele escreve: eu fui iniquidade, eu fui formado em pecado, me concebeu minha mãe. Ele, por exemplo, no Salmo 26, ele invoca a sua inocência diante de Deus para que Deus venha socorrê-lo. Ele: Senhor, atenta para a minha inocência, porque disso que eu estou sendo acusado, isso eu não sou culpado. Então, inocentes aqui não significa que aquelas crianças não tinham pecado, não precisassem de um Salvador, mas significa que, em relação àquela catástrofe e tragédia que chega até elas não tinham culpa nenhuma, e por isso elas foram mortas inocentemente. Portanto, é uma expressão que pode ser usada. Algumas vezes nós ouvimos falar que é então o massacre ou a morte dos mártires, e aqui eu já entendo que não é uma expressão correta, porque mártir é aquele que sofre ou perde a sua vida defendendo uma causa, seja ela social, política, religiosa, e essas crianças, elas não eram mártires. Outra coisa que é interessante é nós olharmos o número de crianças mortas, e há, principalmente na tradição grega que se refere a esse acontecimento, a informação que seriam cerca de 14 mil crianças. No entanto, quando nós atentamos para tanto as Escrituras quanto aos relatos históricos daquela época, nós vamos ver que é um número muito, mas muito menor do que este. Se vocês olharem lá Miqueias 5:2, que é a profecia a respeito do nascimento de Jesus, Miqueias diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre o grupo de milhares de Israel. Então, Miqueias já diz que Belém, onde Jesus nasceu e onde aconteceu essa tragédia, era uma cidade pequena demais que nem merecia ser considerada como uma cidade. Tanto é que, se você olhar João 7:42, João chama Belém de aldeia.
fala da aldeia de Belém. E realmente Belém era uma vila, era uma aldeia, era uma cidade muito pequena, tá? Que não tinha, mas nem perto de 14 mil habitantes, na verdade nem 10% desse número de pessoas como habitantes. E todos os historiadores, todos aqueles que nós lemos e consultamos, diz que pelo número de habitantes de Belém e a proporção de meninos de até 2 anos que poderiam haver lá, deveria ser no máximo 30 crianças. Mas isso não retira de jeito nenhum a vileza e a maldade daquilo que aconteceu por mão de Herodes, né? Mesmo que fosse somente uma criança, uma inocente criança, como nós vimos, que não tinha nada a ver com a maldade, com o pecado e com a crueldade de Herodes, é óbvio que nós estaríamos diante de um ato repugnante, um ato que deveria, como efetivamente teve uma repreensão do Senhor. E nos diz, e aí agora citando mais uma vez uma profecia, nos diz Mateus que aquele momento vivido, ou seja, aquele momento quando os soldados de Herodes vão a Belém e nas regiões, e ali eles matam esses meninos de até 2 anos, porque segundo o cálculo de Herodes, seria mais ou menos a idade de Jesus. Na verdade Jesus deveria ter mais ou menos 1 ano, tá? Mas ele tem ali uma margem de segurança na sua crueldade, na sua vileza, tá? Nos diz Mateus que naquele momento, estava se cumprindo uma outra profecia. Ele cita até de quem de Jeremias, e a profecia que ele invoca naquele momento, né? E Mateus, ele é um evangelho fantástico por isso, né? Ele, do começo ao fim, ele vai mostrando para o judeu que conhecia a história, que conhecia o Velho Testamento, que conhecia os Salmos, os profetas, a Torá. Ele vai pegando lá atrás textos e vai dizendo: olha, isso aqui é Jesus, isso aqui é Jesus, isso aqui está se cumprindo, para ver se aqueles irmãos judeus, eles criam que Jesus é o Messias, né? E aqui mais uma vez, pela segunda vez, ele usa aquela tragédia para dizer que era então o cumprimento da profecia daquilo que foi dito por Oséias. Ele invoca então o choro de Raquel. Olha, neste momento, quando dezenas de mães estão chorando porque seus filhos foram assassinados pelo cruel Herodes, está se cumprindo aquilo que foi dito pelo profeta. E ele cita quase que literalmente Jeremias 31:15, para quem está anotando, tá? Jeremias 31:15 nos diz o seguinte: assim diz o Senhor. Aí você pode conferir no texto aí de Mateus, para você ver como que é muito semelhante. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque eles não mais existem. Mas o que significa isso? O que Raquel tem a ver com esses meninos e com Jesus Cristo? E aqui, para entendermos então o que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, estava dizendo aos judeus e dizendo para cada um de nós nessa manhã, nós temos que dar 2 pulos para trás na história do povo. E o primeiro é indo exatamente para Jeremias 31:15. Jeremias, ali no seu capítulo 31, ele está profetizando que Israel, a nação, o povo de Deus, o filho de Deus, iria para o exílio babilônico, tá? Então ele está dizendo que quando isso acontecesse, tá, haveria um choro em Ramá. Ramá é uma cidade ali da região de Belém, né, que também foi atingida por essa tragédia. Então Jeremias está profetizando algo que iria acontecer. Falou: olha, vocês vão ao cativeiro, vocês desviaram-se dos caminhos de Deus, Israel é um filho rebelde, tá? E o Senhor vai colocar a sua mão sobre isso para corrigi-lo, tá? E vai haver um choro em Ramá, e esse choro é Raquel, porque ela vai procurar os seus filhos, e eles não mais existem. E ali, aquela profecia de Jeremias é cumprida pouco tempo depois. Se vocês continuarem, podem fazer isso lá nas suas casas, no capítulo 39 de Jeremias, logo ali na frente, Nabucodonosor toma Jerusalém, invade, destrói a cidade, e no capítulo 40, o chefe da guarda da Babilônia, chamado Nebuzaradã, ele leva o povo cativo, o Israel, os filhos de Deus, para Ramá.
antes de irem para Babilônia. Então, o primeiro passo que nós damos para trás para entendermos o que Mateus está dizendo é nesse texto. Olha, aconteceu lá atrás, tá? Numa data em que Israel, o Filho de Deus, ele foi levado, foi destruída Jerusalém, Israel foi levado para a Babilônia, mas antes disso passaram por Ramá, e lá houve um pranto. Raquel, ela chorou pelos seus filhos, porque Israel não mais existia, como nação, como povo, havia sido levado para o exílio. Mas ainda continua a pergunta: o que Raquel tem a ver com isso? E aí nós damos então o segundo passo na história de Israel, para então entendermos todo o conjunto. Raquel, nós sabemos, e se não sabemos vamos aprender agora, ela era a esposa amada de Jacó. Jacó, cujo nome é mudado para Israel. Israel é Jacó, e Raquel é sua esposa amada. E Raquel, mãe de José e Benjamim, ela morre exatamente naquela região de Belém. Se vocês olharem lá o capítulo 35 de Gênesis, e nós estudamos há pouco tempo atrás o livro de Gênesis, a família está na região de Belém, Efrata, e é ali que Raquel acaba morrendo, exatamente quando ela está dando à luz ao filho Benjamim. E Gênesis 35:16 nos diz que naquela região onde houve a matança dos inocentes, é que nasceu Benjamim e Raquel faleceu. Gênesis 35:19 acrescenta, abre aspas, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Gênesis 35:20 arremata, Jacó construiu um monumento naquela região, na região de Belém, na região Belém-Efrata, região de Ramá, em homenagem à sua falecida esposa Raquel. Por isso Jeremias, muito tempo depois, ao profetizar o que aconteceria com o povo exatamente naquela região onde a esposa de Israel, a mãe dos filhos de Israel, por assim dizer, ela estava sepultada, um lugar intimamente ligado à sua pessoa, onde estava o seu túmulo, estava ali um monumento. Jeremias então, poeticamente e profeticamente, ele diz que o que estava acontecendo ali era Raquel, que estava ali tão presente naquele local, pelas suas memórias, por tudo que aconteceu naquela região. Era Raquel então que chorava pelo povo, seus descendentes dos filhos de Israel, seu marido, que não existia mais. Os filhos de Raquel então já não existiam, porque ali em Jeremias eles haviam sido levados cativos pelo rei Nabucodonosor. E agora então, 700 anos depois, na mesma região onde Raquel morreu, onde Raquel foi sepultada e onde havia ali um monumento em sua homenagem, uma nova tragédia se abate sobre os filhos de Israel. Meninos são mortos cruelmente pelas mãos de Herodes. E agora Jeremias então, agora Mateus então faz a grande ligação. Olha, houve um choro no passado, um choro quando a mãe Raquel, esposa de Israel, ela simbolicamente viu seus filhos indo embora, sendo destruídos. Agora aqui, 700 anos depois, há um novo choro, um choro de mães simbolizadas por Raquel, que literalmente perderam seus filhos. Mas o grande destaque que eu queria fazer nessa manhã não é sobre o choro de Raquel, é sobre o consolo de Raquel. Porque Mateus não está apenas ao ligar aquele evento trágico que eles estão presenciando, ele não está ligando somente a tragédia que aconteceu no tempo de Jeremias, mas ele está ligando com o evento todo em si. E quando nós olhamos Jeremias 31, nós vemos que a tragédia está no começo da história, mas o final da história de Jeremias 31 é uma história de consolo, vitória e felicidade. Se vocês olharem Jeremias 31:3, já começa dizendo, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí.
Mateus, então, ao invocar aquilo, ele está dizendo: olha, o amor de Deus que enviou, amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, está sendo agora manifestado. Se vocês olharem Jeremias 31:16, logo depois do versículo 15, que é o versículo que fala do choro de Raquel, porque ela perdeu seus filhos, tragédia, castigo, Israel desbaratada, veja o que o profeta diz: assim diz o Senhor, Jeremias 31:16, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão da terra do inimigo. E você vai lendo o capítulo 31 de Jeremias, e você chega em Jeremias 31:31, que há: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, o que Mateus está mostrando aqui, ao ligar aquele momento da morte dos inocentes, ligados ao nascimento de Jesus, ao ligar isso à profecia de Jeremias 31, é que aquela hora, aqueles dias, eis que vem dias, aqueles dias chegaram. Os dias onde o consolo de Raquel, o consolo de Israel, o consolo de todo crente, o consolo nosso, havia chegado. Aqueles dias que viriam e foram profetizados por Jeremias, vieram. No sangue de Jesus, aquele menino que estava ali infante, aquele neném, seria firmada a nova aliança. É através de Jesus que somos feitos filhos de Deus, somos o povo de Deus. É através de Jesus que nós conhecemos o Senhor. É através de Jesus, por causa de Jesus, que nós temos as nossas iniquidades perdoadas, e dos nossos pecados Deus nunca mais vai se lembrar. Então a grande ligação que Mateus está fazendo é: olha, Jeremias 31 está se cumprindo, não apenas pela morte das crianças, não apenas pela tragédia, não apenas pelo choro de suas mães, que é simbolizado pelo choro de Raquel, mas Jeremias 31 está se cumprindo. Os dias chegaram, a nova aliança será firmada, os pecados serão perdoados, conheceremos a Deus não longínquamente, mas na face e na pessoa de Cristo, e todos os pecados serão pagos pelo Senhor. É isso que Mateus está dizendo aos seus conterrâneos, aos seus irmãos judeus: olha, há um novo tempo com a vinda do Messias. E é isso que nós temos que ouvir e entender nessa manhã. Então, caminhando para a terceira parte, nós vemos que Herodes morre. Nos diz o texto, dos versículos 19 a 23, que José ouviu que Herodes havia morrido, então ele recebe um novo aviso do anjo, dizendo: olha, Herodes morreu, pode voltar, mas cuidado. E José então, sabendo que Arquelau estava governando no lugar de seu pai, ele volta. E a morte de Herodes, meus queridos irmãos, foi uma morte terrível. Hernandes Dias Lopes usa a expressão que Herodes morreu sob terrível agonia. William Hendrickson, destacando o que foi dito por um historiador chamado Joséfo, relata que Herodes morreu de maneira cruel e com extrema sofrimento e dor. Ele fala, abre aspas, ele estava com intestinos ulcerosos, secreções putrefadas, dominado por vermes, com problemas respiratórios e convulsões constantes. E ainda Joséfo complementa: foi tomado por uma doença que o queimava de dentro
com uma inexprimível tortura, apresentando cólicas, gota e inchaço. Sua doença era acompanhada por... Espera aí que eu fui para frente aqui. Sua doença era acompanhada por um insuportável mau cheiro, a ponto que ninguém conseguia aproximar-se dele. Morre Herodes, e então, mais uma vez nós vemos o cuidado, a obediência e a prudência. Cuidado de Deus pelo seu filho, a obediência de José em voltar imediatamente para Israel, e a sua prudência. Ele ouviu que Arquelau ainda governava no lugar de seu pai, e ele então, prudentemente, toma uma atitude de evitar ir para onde Arquelau estava. E Arquelau, esse filho de Herodes, ele havia puxado seu pai, pelo menos na maldade, né? Nós não vamos fazer aqui uma relação das suas maldades, né? Mas apenas para exemplificar, numa determinada época da Páscoa, a festa máxima dos judeus, houve uma confusão em Jerusalém, e ele, para resolver aquela confusão, manda matar 1000 pessoas, entre elas peregrinos que não tinham nada a ver com aquela questão. Arquelau, um homem mau, tanto quanto seu pai. E então, sabendo disso, José, prudentemente, evita ir para a região da Judeia e vai para a Galileia. Por que ele vai para a Galileia? Eu sei que vocês não vão conseguir ver com clareza, mas isso aqui é um mapa de Israel daquela época, e com a morte de Herodes o Grande, a área que ele governava foi dividida entre seus 3 filhos. Então, Arquelau ficou com a região da Judéia, Samaria e da Idumeia. Então, essa parte toda em azul, tá? E se vocês verem aqui, ó, Jerusalém está aqui, tá? Belém, Ramá, essa região central. Então, José não queria voltar para a região que era governada por Arquelau. Ele sai do Egito, que estaria aqui assim, tá? Do Egito até Jerusalém são 400 quilômetros, e ele atravessa e vai para a Galileia, tá? Então, a Galileia e a Pérea eram governados por... eram governados por Herodes Antipas. Aí ele vai para Nazaré, que está aqui, ó. E a última região, que é para o terceiro filho que é Herodes Filipe, que é lá em cima, essa região laranja aqui. Então José sai do Egito, atravessa a Judéia e se estabelece em Nazaré, que fica na Galileia, por causa do mar da Galileia que está aqui, tá? E nos diz as Escrituras que ele faz isso para que se cumprisse mais uma profecia. Nos diz Mateus que Jesus vai para Nazaré para que se cumprisse aquilo que foi dito pelos profetas, né? Na primeira vez que Mateus diz a respeito de uma profecia, ele fala, foi dito pelo profeta, e cita a profecia de Oséias, né? Na segunda vez, ele diz quem foi o profeta, foi Jeremias, e cita a profecia. E agora, na terceira vez, ele só fala genericamente, olha, Jesus foi para Nazaré, tá? Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele não diz qual profeta e nem aonde, que profecia seria essa, que ele seria chamado de Nazareno, né? E aqui surge uma questão, né, que a gente vai responder essa manhã. Onde está essa profecia? Que profecia é essa? Se você tem uma chave bíblica, um celular que tem a lupinha para procurar, se você colocar aí Nazaré no Velho Testamento, não tem a expressão Nazaré no Velho Testamento. Colocar Nazareno também não tem. Mas o que será que então Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, estava dizendo que a ida de Jesus para Nazaré, e ali então ele seria chamado de Nazareno, que profecia que estava se cumprindo? E há pelo menos 2 possibilidades que não se excluem, tá? A primeira seria aquilo que está escrito em Isaías 11:1. Isaías 11:1 é uma profecia a respeito da vinda de Cristo, e ali Isaías diz que do tronco de Jessé
se referindo então ao pai de Davi, quer dizer, da linhagem real, ainda que parecesse um tronco queimado, um tronco morto, desse tronco sairia um broto, sairia um renovo, se referindo a Jesus. Nós sabemos disso, né? Jesus é a raiz de Davi. E essa expressão broto, renovo, em hebraico, é a expressão netzer, que é semelhante ao nome Nazaré. Então, há quem diga que é um trocadilho feito por Mateus, ao referir que Jesus, então, que vai para Nazaré, e ele usa então a expressão netzer nesse texto, ele é o cumprimento de Isaías 11, é o netzer, que vai para Nazaré. No hebraico as palavras são semelhantes na pronúncia. Mas, uma segunda explicação, e eu gosto mais dessa segunda, apesar da primeira também ser interessante, é que Nazaré e todos aqueles que viviam em Nazaré, ou seja, os nazarenos, era uma cidade e um povo desprezado. Tudo que você possa imaginar a respeito de bullying, usando uma expressão bem atual, se referia a Nazaré e a Nazareno, né? Às vezes você ouve falar de nacionalidades ou de determinadas raças que são associadas a desonestidade, a preguiça, a uma inteligência um pouco mais baixa. A gente tem isso no nosso dia a dia, né? E naquela época, tá? Existia isso em relação a Nazaré e os nazarenos, tá? Tanto e é muito interessante, que quando Natanael ele vai ser apresentado, aliás, Jesus vai ser apresentado a Natanael, Filipe fala assim: Natanael, eu quero apresentar para você aquele que foi, eu estou falando deixa eu ver se eu tenho aqui a referência aqui, eu não tenho, tá? Eu quero apresentar para você, Natanael, um homem que eu encontrei, ele é aquele que os profetas e os salmos escreveram. Vem, eu quero te apresentar Jesus o Nazareno. Aí Natanael balança a cabeça e fala assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então a expressão nazareno significa desprezado, era associado ao desprezo. E aqui sim, nós temos dezenas de profecias do Velho Testamento, dizendo que aquele que seria o Salvador, o Messias, o ungido, ele seria um homem desprezado, ele seria um homem... Tá, e nós podemos ler, por exemplo, eu trouxe apenas 2 das diversas que temos, né? O Salmo 22, que é um salmo messiânico, falando que, escrevendo a respeito de Jesus: eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Ou então, nós conhecemos Isaías 53 e cantamos, né, tantas vezes, né? Nós olhamos para ele, Jesus, né, aquele que viria, e não tinha aparência nem formosura, olhando, e nenhuma beleza havia nele que nos agradasse, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, essa eu creio que se encaixa com perfeição, quando Mateus diz que Jesus será chamado de Nazareno, ele está dizendo: olha, Jesus, ele será desprezado. Mateus está afirmando então essa verdade que nós vemos sendo cumprida, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno e poderoso, ele se esvaziou, se humilhou, tornou-se homem, tornou-se nazareno, sendo portanto desprezado, como previam as profecias. Esse é um texto que, como todo o livro de Mateus, me encanta. Eu sou cético por natureza, eu sou uma pessoa que gosta de provas, evidências, e gosta daquilo que pode ser provado pela razão. E Mateus, ele capricha nisso, né? Ele sempre vai colocando aquilo que está acontecendo, ele vai falando, e ele vai mostrando, ele vai linkando, né, numa expressão que nós usamos hoje, né, com o Velho Testamento, com as profecias, com aquilo que estava prometido, e num texto tão
pesado, num texto carregado de tragédia, né? Num acontecimento que com certeza, se fosse nos nossos dias, estaria nas manchetes dos jornais, bem que acho que nem tem mais jornal, né? Mas estaria aí nas redes sociais, né? No meio de tanta tristeza, né? Mateus vai mostrar uma coisa sublime, que a esperança chegou, que o consolo chegou, que aquelas profecias do Velho Testamento, que os judeus olhavam tendo como algo já realizado, tudo cumprido na nação de Israel, na verdade, agora estava sendo cumprido. E eu quero encerrar fazendo nesse texto que ele é histórico descritivo, mas que é tão precioso na sua teologia e verdades que contém, fazendo 4 aplicações. E a primeira delas é que sempre, absolutamente sempre, nós acompanharemos, presenciaremos e podemos esperar o fiel e total cumprimento das profecias e das promessas das Escrituras. Meus irmãos, há um plano, há uma história, há um querer de Deus desde a fundação do mundo, e esse plano, o nosso soberano Senhor, Ele vai levar até o final, Ele vai consumar, Ele vai concluir, Ele vai endireitar todas as vezes que for necessário, para que esse plano seja executado conforme a sua vontade. Lá no Éden Ele disse: do descendente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, tá? E na história de Israel, tá? E nós vemos isso lá em Apocalipse 12, quando nós estudamos, né? O inimigo, o dragão, a serpente, tentou de todo jeito acabar com a linhagem da mulher, tá? E aqui no texto de hoje isso aconteceu. Herodes estava ali inspirado pelo inimigo, tentando acabar com o herdeiro de Deus, mas como nós vemos em Apocalipse 12, 4 e 5, né? O dragão estava à espreita, querendo devorar o filho da mulher, mas o filho da mulher foi protegido pelo seu pai, e Deus fará isso com a sua igreja. Deus vai edificar a sua igreja, o Senhor nunca nos abandonará, Ele estará sempre conosco, e tudo aquilo que Ele prometeu nas Escrituras, irá se cumprir, mesmo e apesar de toda oposição do diabo, do mundo, do mal, das pessoas, o Senhor cumprirá o seu plano eternamente. Isso para nós, irmãos, tem que ser um descanso, tá? Lá em Jeremias 31, nós vemos no versículo 17, Jeremias dizendo: há esperança para Israel. Às vezes nós vivemos dias que nós olhamos as coisas que estão acontecendo, olhamos a nós e nós dizemos: poxa, qual será o futuro do cristão? Tá? O futuro do cristão é o futuro mais brilhante que existe, tá? Não estou dizendo que nós não vamos passar por tribulações, por tragédias, por tristezas, mas nós, os cristãos, aqueles que estão em Cristo, são aqueles que, mesmo perseguidos, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a tribulações, nós, e só nós, temos a proteção do eterno e soberano Senhor, o nosso Pai, e por isso o nosso futuro é um futuro esperançoso, com lutas, com tribulações, tendo que levar e testemunhar do nome do Senhor, mas o nosso futuro, meus irmãos, seja antes da nossa morte, mas principalmente depois da nossa partida, é um futuro esperançoso, é um futuro de glória, é um futuro do qual nós podemos dizer e louvar ao Senhor: o Senhor é o nosso pastor. Mas nós vemos aqui também que Deus é soberano mesmo em meio das tragédias. As tragédias, meus irmãos, elas existem, tá? Nós queríamos que não existissem, mas elas existem. Elas são primeiramente fruto do pecado, não especificamente das ações dos homens, mas do pecado que entrou no mundo. Com o pecado entrou a morte, tá? E as nossas tragédias estão ligadas a isso: é a morte, doenças, debilidades, dores, e também estão ligadas ao pecado como a manifestação da maldade do homem. Aqui um exemplo claro: aquelas mães, aquelas crianças foram vítimas da maldade dos seres humanos, mas o nosso Senhor continua sendo soberano mesmo em meio às tragédias. Ele
Conforme a sua vontade, Ele nos livra de tragédias, e daquelas que nos acometem, Ele nos sustenta, Ele na nossa fraqueza nos dá do seu poder, para que nós possamos suportá-las. R.C. Sproul, um valioso e piedoso irmão que faleceu em 2017, ele, ao comentar esse texto, ele abre o seu coração. Ele primeiro diz que muitas vezes ele vê a realidade da vida dele, que choca-se com a sua teologia, porque ele sabe da soberania de Deus, e muitas vezes o seu coração fica ansioso. E ele escreve, abre aspas, todos nós temos a tendência de ficarmos ansiosos quando não conseguimos prever as consequências de acontecimentos futuros. É verdade, Deus pode nos levar para o vale da sombra da morte. Ele pode sim nos colocar em um lugar de tribulação, porém, uma coisa da qual podemos ter certeza como cristãos é esta: Deus nunca nos abandonará, e seu cuidado providencial está sempre sobre a nossa cabeça. Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. Além disso, termina aquele irmão, se os olhos do nosso Senhor estão sobre os pardais, não estariam muito mais sobre nós? Portanto, meus irmãos, lembre-se disso, Deus é soberano, mesmo em meio a tragédias. Lembre-se disso, creia nisso, console-se com isso, e mantenha-se com esperança em virtude disso. Também vemos aqui, podemos aplicar, que os maus e todo mal será castigado. Deus tem seu tempo, Deus tem sua forma, mas as Escrituras revelam de maneira muito clara que haverá um dia em que haverá um juízo, e a cada um receberá segundo as suas obras. E é interessante, talvez você possa estar olhando para ele e falar, Adriano, que coisa mais mórbida, está falando que o castigo dos maus é algo que pode de algum modo nos alegrar ou nos trazer algum consolo, mas essa é uma realidade. Todos nós trazemos dentro de nós, e isso é a imago Dei, a imagem de Deus, um senso de justiça. Nós queremos justiça, e quando acontece uma tragédia e não acontece justiça, nós sofremos duas vezes. Talvez vocês já tenham visto situações de pessoas que foram acometidas por um crime, e quando aquele crime que já traz sofrimento, ele fica impune, as pessoas sofrem duas vezes. E conosco, meus irmãos, nós podemos ter certeza que Deus não está com seus olhos tapados com relação a toda a maldade, toda a injustiça que há no mundo e que aflige os seus filhos. É interessante, se você pegar o Salmo 73, e eu estou dizendo algo que não é da minha cabeça, tá? Se você pegar o Salmo 73, você vê que Asaf, ele está numa crise espiritual. Ele fala assim, gente, não compensa ser crente, tá? Por quê? Porque os maus, eles só prosperam, para eles acontece tudo certo, eles ofendem a Deus, eles perseguem as pessoas, e olha, quanto a mim, eu estou quase largando esse caminho. Até então, nos diz o texto, que ele entra no santuário de Deus e atina com o fim deles. Ele olha aquilo que segundo as Escrituras vai acontecer com os maus, e ele fala, olha, eu percebi que eu sei o que vai acontecer com eles, tá? E ele fala, Deus os coloca em lugares escorregadios, para fazerem cair na destruição. Eles serão totalmente aniquilados de terror, como um sonho, quando se acorda. Assim o Senhor, quando Ele despertar, não que Deus esteja dormindo, mas Deus está tendo misericórdia e paciência, mas quando Deus então fizer sua justiça, eles serão totalmente destruídos. E aí encerra, e essa é uma lição que fica para nós, né? Asaf, ainda que a minha carne, se referindo ao sofrimento físico, e o meu coração desfaleçam, se referindo aos sofrimentos da alma, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Os ímpios, eles vão receber destruição. Eu, cristão, nós cristãos, ainda que tenhamos sofrimentos no nosso corpo, no nosso espírito, Deus está conosco, e Ele é a nossa herança. E por último, e não poderia ser a grande lição, é o consolo do cristão
é o consolo de Raquel, é o consolo que Mateus está trazendo, é o consolo que nós vimos em Jeremias 31. Viriam dias, e os dias vieram, em que Deus vai fazer uma nova aliança, e fez no sangue de Cristo, uma aliança na qual Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo, como somos, uma aliança na qual o pranto será tirado, uma aliança na qual nós conheceremos ao Senhor, como temos conhecido, e todos os nossos pecados serão perdoados e esquecidos, como efetivamente foram perdoados na cruz de Cristo e esquecidos pelo nosso Deus. Esse é o consolo do cristão. Enfrentamos lutas, enfrentamos tragédias, enfrentamos situações com as quais nós não gostaríamos, sim, enfrentamos, mas o nosso Senhor está conosco, e nós temos um consolo do qual nunca nos será tirado, independente da luta, da perseguição, daquilo que o Senhor, na sua soberania e na sua vontade, permitir que chegue até cada um de nós. Que esse texto, um texto que talvez a gente olhe e fale, é só uma descrição de uma viagem, né? Foi para o Egito, voltou do Egito, né? Tão precioso, cumprimento das profecias de Deus, a demonstração da atuação de Deus na história do mundo, que Ele, com suas lições, com suas aplicações, Ele traga aos irmãos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus ama os seus filhos, e que a ponto de enviar o seu amado Filho para morrer em nosso lugar, e que nós hoje vivemos o tempo da nova aliança, firmada no sangue de Cristo, aquele menino que nasceu na Belém Efrata. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome por essa manhã, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que inspirou aquele irmão a registrar, Senhor, aquele momento sublime, quando o próprio Deus se encarnou e veio a essa terra para aqui viver em obediência, agradando ao Pai, e ali no futuro, Senhor, como veremos, ser entregue, traído, ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitar, para que através do Seu sangue, Senhor, nós possamos ter o perdão dos nossos pecados, Senhor. Nós louvamos o Senhor por isso, louvamos o Senhor pelo Teu cuidado, Senhor, o cuidado com o Teu Filho, o cuidado com os Teus filhos, aqueles que amam, se entregaram e seguem ao Senhor Jesus Cristo, Senhor. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, conforme a nossa necessidade, Senhor, e que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.